E aí galera, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui aos vídeos sobre instalações elétricas residenciais. Hoje nós vamos ver como que funciona as curvas dos disjuntores termos magnéticos, certo? Eu vou explicar aqui para vocês as três curvas, que é a B, C e D. Então você vai aprender na hora de você comprar o seu disjuntor qual a curva adequada para o circuito que você montou aí na sua casa ou no seu cliente, ok? Então vamos lá, pessoal? Então o disjuntor de curva B ele vai aguentar de 3 a 5 vezes a corrente nominal do mesmo, certo? Até a sua ruptura. O que isso quer dizer? Imagine aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, imagine que o disjuntor de 10 amperes, ok? Então se ele aguenta de 3 e 5 vezes, então ele vai aguentar aí um pico de corrente de 30 amperes a 50 amperes. Como que isso funciona? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês ficar mais claro aí para vocês na mente, ok? Imagine aí que nós temos um chuveiro aqui, eu vou desenhar esse chuveiro aqui, certo? E nós temos aqui um disjuntor aqui de 10 amperes. Meio tosco aqui, mas tudo bem. 10 amperes, o A representa amperes. Vou ligar aqui o fio aqui, só vou fazer o fase, certo? Então temos o nosso chuveiro aqui, certo? E está ligado a um disjuntor de 10 amperes. O que acontece? Quando você ligar o seu chuveiro aqui, certo? Aí, por exemplo, que ele vai ter um pico de corrente aqui, vai levar a corrente na hora que você ligar aqui para 45 amperes, ok? Então, como eu estou utilizando aqui um disjuntor de 10 amperes e ele e ele é de curva B, então de curva B ele aguenta o quê? Aguenta de 30 a 50 amperes. Então eu liguei e deu um pico aqui de 45 amperes, está dentro dessa faixa aqui, então ele vai aguentar e não vai desarmar o disjuntor aqui, certo, pessoal? Não quer dizer que ele vai manter o 45 amperes aqui de corrente, certo? Ele vai dar aquele pico de corrente 45 amperes na hora que você ligar, mas ele já vai abaixar e ficar abaixo aqui dos 10 amperes, certo? Então para isso que serve a curva de um disjuntor, certo? Ele serve para aguentar aí um pico de corrente aí no circuito, certo? Muito rápido. Não quer dizer que ele vai manter. Se ele mantesse aqui acima, por exemplo, de 10 amperes aqui, ia ter uma sobrecarga e o disjuntor iria desarmar. No caso aqui, essa curva B aqui, ela serve para aguentar na hora de você ligar uma carga aí no seu circuito, certo, pessoal? Entenderam aí como que funciona a curva? E por isso que é importante você saber qual a curva você comprar no seu tipo de carga aí que você está utilizando no seu circuito, ok, pessoal? Então, eles são para cargas resistivas, né? A curva B com pequena corrente de partida, ok? Como chuveiros que eu expliquei para vocês, aquecedores elétricos, fornos elétricos e lâmpadas incandescentes e por aí vai. Então, são para pequenas cargas, ok? Vamos agora para a curva C. Então, na curva C aqui, essa curva ela vai aguentar entre 5 e 10 vezes a corrente nominal, certo? Dando o mesmo exemplo aqui, ó, de 10 amperes, então ela vai aguentar, se é de 5 a 10 vezes, então ela vai aguentar entre 50 a 100 amperes, ok, pessoal? Então, imaginando aí, do mesmo jeito lá que eu fiz no exemplo anterior, você imagina aí o chuveiro aí na hora que você for ligar, certo? No exemplo aqui, por exemplo, se ele der uma corrente de pico aí de, por exemplo, 50 não, vamos pôr aqui 60 amperes, certo? Então ele está dentro da faixa aqui, o disjuntor ele não vai desarmar. Agora, por exemplo, o que acontece se eu escolhesse um disjuntor aí de curva B, por exemplo, ó, eu estou escolhendo um disjuntor de curva B. Aí ele desce um pico aqui, ó, de 60 amperes, certo? O que iria acontecer? O de curva B, lembra que eu te falei ali que ele vai aguentar, no caso aqui, se for de 10 amperes, ele vai aguentar entre 30 e 50, certo, pessoal? O que acontece? Por exemplo aqui, né? De 5 a 10 amperes. Então, se eu ligo o meu chuveiro lá, certo? Eu escolhi um de curva B. E aí ele dá uma corrente aqui, ó, de 60 amperes. O que acontece se eu for utilizar um B aqui, ó, nesse caso aqui? Se eu for utilizar o B, o meu disjuntor ele vai desarmar. Por quê? Porque ele passou de 50 amperes, né? Ele passou dessa faixa aqui, ó, entre 30 e 50, ele vai desarmar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma curva C, certo? Porque aí sim, a curva C ela aguenta entre 5 e 10 vezes
Então olha aqui, ela vai aguentar entre 50 e 100 amperes, no caso aqui se for um disjuntor de 10 amperes. Então por isso que você tem que saber na hora de você escolher a curva aí, ok, pessoal? Então nesse caso aqui, você instalou lá uma carga lá que ela vai dar, você vai ver lá que ela vai dar uma partida lá entre 50 e 100 amperes. Eu vou escolher um disjuntor de curva C e não um de B, porque o de B ele vai ficar desarmando direto, ok, pessoal? Então, explicando mais uma vez, para isso que serve a curva de um disjuntor. E explicando novamente, não quer dizer que ele vai manter aqueles 60 amperes lá, certo? Ele só vai aguentar o pico de corrente, ok, pessoal? Então, normalmente esse de curva C aqui, eles são para cargas indutivas, certo, pessoal? Que vai induzir uma corrente nessa carga. E ele é de média corrente de partida. E os exemplos aqui são normalmente para tomadas aí, certo? Motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, máquinas de lavar roupas, ok? E entre outras aí, ok? Então são para cargas de média corrente de partida, ok, pessoal? Agora vamos para a curva D. A curva D aqui ela é para 10 e 20 vezes a corrente nominal, certo? Mais uma vez, dando um exemplo aqui de um disjuntor de 10 amperes. Então, se é de 10 a 20 vezes, ela vai aguentar de 100 a 200 amperes aqui no caso, se for um disjuntor de 10 amperes, ok, pessoal? Aí não preciso explicar para vocês novamente como que funciona, ok? E ela vai ser para cargas grandes, né, de corrente de partida, como aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, transformadores, motores potentes e por aí vai, ok? Então, é para isso que serve a curva de um disjuntor num circuito, certo, pessoal? Isso daqui é muito importante você saber na hora de você dimensionar um disjuntor aí na sua casa ou num cliente aí. Você tem que saber qual vai ser as cargas que você vai utilizar nesse circuito, e aí sabendo as cargas e sabendo na hora da partida, né, ou na hora de você ligar, o quanto que vai levar essa corrente aí para você determinar a curva correta do disjuntor que você vai utilizar nesse circuito, ok, pessoal? Tá aí um vídeo aí simples e rápido aí, bem explicativo para vocês, explicando sobre curvas de disjuntores termos magnéticos, ok, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo e bye bye, tchau, pessoal!